Fala aí, galera, uma ótima tarde aí para todos vocês e para vocês que acompanham sempre as minhas lives, meus vídeos. Deixo para você aqui, ó, beijo no coração aí de todos e já taca aquele like. Estamos chegando perto dos 1000 inscritos, galera. Agradeço a todos vocês e deixo aqui um beijo no coração. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Souto, instrutor de trânsito, professor de treinamento de habilitados e diretor-geral de CFC. Então, galera, hoje eu vim aqui para poder falar com vocês da maravilha que foi receber tantas perguntas nessa semana que passou e trouxe alguma delas aqui para poder falar. Hoje eu quero falar de tópicos diferentes, quero falar de EAR, quero falar dessas perguntas e quero também tocar num assunto que é um pouco maçante, mas a gente precisa falar, que se chama política. Mas, Rodrigo, você vai falar de política falando de CFC? Você acha pertinente isso? Você acha legal isso? Sim, galera, eu acho legal a gente ter total conhecimento daquilo que a gente pratica, total conhecimento daquilo que a gente vivencia. Por quê? Quando a gente tem conhecimento, a gente não é feito de idiota. E se a gente não é feito de idiota, eles começam a temer a gente. Eles temem as pessoas que têm conhecimento. É por isso que não tem investimento em educação, entre outras coisas. Então, se você quiser realmente saber um pouquinho mais de coisas relevantes, coisas que realmente vai fazer parte do seu dia a dia, fica até o final no vídeo aí, já senta o like, faça sua pergunta, que eu vou começar aqui com o Andrew Santos, que mandou essa pergunta na lata aqui, ó. E foi muito legal, te agradeço, Andrew, um grande abraço para você, tá? Quanto tempo leva todo o processo para receber a CNH? É isso aí, meu camarada Andrew. Primeiramente, um abraço para você, um beijo no seu coração, muito obrigado pela pergunta. Então vamos lá. Quanto tempo leva todo o processo, Andrew? Então, depois que você termina o processo teórico-prático, exerce a prova com total eficiência, passou na prova, tudo ok, você em 7 dias úteis, ou às vezes até menos, você vai receber a sua PPD no local de início do seu processo, no Detran, onde você iniciou, ok? Um grande abraço aí, obrigado pela pergunta. Então vamos prosseguir aqui. Sara Silva, beijo para você, obrigado pela pergunta. Quanto tempo leva para dar início às aulas práticas após o exame teórico? Opa, Sara, essa pergunta aí é uma pergunta que a gente recebe muito, inclusive dentro do CFC. Então, Sara, olha só, não existe prazo definido. Assim que você termina o exame teórico, você está pronto para as aulas práticas. Isso aí vai depender de uma questão interna da autoescola e da liberação de vagas para o Detran e às vezes até a quantidade de carros que a autoescola tem. Mas o que isso interfere, Rodrigo? Sim, olha só, dependendo da quantidade de carros, você pode ter um pouco mais vagas ou menos vagas. Então, depende muito de um critério interno. Mas eu tenho certeza que a autoescola, o CFC, onde você vai tirar a sua CNH, vai fazer da melhor maneira possível para você iniciar o seu processo. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. Maria Santos, ela perguntou o seguinte, perdi pontos na CNH, posso renovar? Sim, Maria, você pode renovar sim, desde que ela não ultrapasse os pontos devidos que já estão prescritos na lei. Entendeu? Mas o que seria isso? Bom, se você ultrapassar essa pontuação, automaticamente você vai ter uma suspensão na sua CNH. E se você tomar uma autuação, dependendo da autuação, a sua carteira também pode ser suspensa. Você pode renovar? Aí você vai ter que passar por todo o processo, entendeu? Para que seja retirada da sua habilitação a suspensão antes da renovação. Aqui, Carla Dias, posso tirar a CNH antes dos 18 anos? Então, Carla, infelizmente não. Você não pode tirar a CNH antes dos 18 anos. Porque um dos critérios que é para você ter a sua primeira PPD, ser penalmente imputável. Ou seja, você tem que responder pelos seus atos. E, infelizmente, aqui no nosso Brasil, a gente pode fazer filho, a gente pode roubar, a gente pode matar, a gente pode até eleger um presidente, um deputado, um governador com 16 anos, mas com 16 anos você não responde pelos seus atos na área criminal. É o que deveria ser. Ou seja, se um adolescente, entre aspas, pegar um carro e matar uma pessoa, ele não vai responder nenhum ato criminal. Isso vai sobrar para os pais, ele vai sair para a porta da frente, ou seja, essa é a nossa lei. Em outros países, sim, você pode tirar a carteira de habilitação com 16 anos, sem problema nenhum. Hoje você responde pelos seus atos. E lá, pau que dá em Chico, dá em Francisco, e o cara pega uma cana dura. É o que deveria acontecer aqui no Brasil.
mas muito obrigado pela sua resposta. Então, só recapitulando, para você tirar a PPD, você primeiro tem que ser penalmente imputável, ou seja, ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever e ter documento de identidade e CPF. Muito obrigado pela pergunta. Eu quero também falar para vocês, cara, que é importante a gente colocar determinadas coisas no nosso vídeo, porque a gente é cobrado por isso. Tem alguns deputados aí, vereadores no Congresso aí que estão querendo, primeiro, tirar as aulas teóricas da autoescola, ou seja, tornar elas não tão importantes. Estão fazendo elas de desleixo, estão fazendo nossas aulas desleixados, ou seja, não estão dando total importância que ela merece. Isso aí, para mim, é um crime, porque a gente já teve a realidade de anos atrás, quando foi tirado moral e cívica, estudos sociais da nossa grade escolar. Quem é da nossa época, por exemplo, eu tenho 43 anos, e a gente tinha essa importância. Ou seja, imagina se você tirar a obrigatoriedade de fazer as aulas teóricas na autoescola, como é que vai ficar esse trânsito que já se encontra caótico? A gente deveria intensificar isso para fazer com que a pessoa tiver um pouco mais de ciência, ter um pouco mais de atitude no trânsito, mas atitudes benéficas, atitudes que podem torná-lo você um cidadão melhor no trânsito. E não você tirar da grade a obrigatoriedade de você fazer uma aula teórica. Eu sou completamente a favor de levar a educação de trânsito para a escola e não fazer com que isso vire uma chacota, uma piada, ou seja, a pessoa faz se quiser. Eu acho isso um retrocesso e sou completamente contra. Por que não fazer com que nós, como foi agora aprovado uma lei agora, que nós vamos poder aplicar as provas dentro do CFC, com um supervisionamento, com todo o aparato, ou seja, vai fazer com que os alunos fiquem mais à vontade, vai fazer com que os alunos possam tirar notas melhores, tenham um aprendizado muito melhor. Em vez de você tirar a obrigatoriedade das aulas teóricas, você amplificar isso para que seja ainda mais incisivo, seja mais forte ainda o aprendizado dentro da mesma. É o que eu acho. Então, eu falei que eu ia falar um pouco dessa área de política com vocês. Antigamente eu falava muito de política nos meus vídeos, nas minhas lives, principalmente no Facebook. Quem acompanhou aí há um tempo atrás pôde ter essa percepção, e eu falo com muita propriedade. Eu sempre estudei, sempre soube o que significava a política dentro de tudo que a gente exerce, e eu sou um cara que eu não sou enganado facilmente. Já fui enganado. Eu não vim aqui falar de partido A ou partido B, e sim eu vim falar de competências. Alguém sabe a competência de um deputado estadual, de um vereador, de um deputado federal? Então, mas essas competências elas são impactantes dentro do nosso dia a dia, e é importante a gente falar disso. A gente tem que falar de CFC, a gente tem que falar de trânsito, a gente tem que falar de competências, a gente tem que falar de EAR, que eu pretendo trazer para vocês. Ou seja, exercer atividade remunerada, quais são os benefícios, quais são os malefícios, mas a gente também tem que saber quem são os responsáveis por elaborar leis para que a gente possa conduzir dentro do nosso estado de maneira ordeira. Então, cara, olha só, para quem não sabe, um deputado estadual, a função dele é apresentar projetos de lei e avaliar outros deputados que enviam também os projetos, inclusive projetos do governador, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Ele pode até, para falar a verdade, mexer no orçamento e até ser mais incisivo no orçamento para municípios. Olha a importância de um deputado estadual. Agora, tem gente que está candidato aí que não sabe nem o que é isso. Então, antes de você votar, verifique a vida pregressa dessa pessoa para que você não vote errado e não atrapalhe a vida de cidadãos que estão querendo trabalhar sério. Deputado federal, qual seria a competência de um deputado federal? A função dele é legislar, fiscalizar o governo. Olha só, fiscalizar o governo. É considerado representante do povo na Câmara. Alguém sabia disso? Quando eu falo que o deputado federal, o deputado estadual tem que estar alinhado, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que o governador seja corrupto
e ele coloque um deputado federal que a função dele é fiscalizar aquilo que ele faz, corrupto também da laia dele. O que vai acontecer? Vai virar uma zona. Olha a função do deputado estadual, que é apresentar projetos de lei e avaliar projetos de outros deputados, tribunais de conta, Ministério Público. Olha só como é que uma coisa se baseia na outra. Gente, não seja marionete na mão dessas pessoas. Levem a sério o voto. Não se iluda por um cara que chega na sua porta, bota uma música, fazendo uma repetição a toda hora para que isso fique na tua cabeça tão irritantemente que chega na hora de votar, você esqueça de tudo, só se lembre dessa maldita música. Olha bem o tipo de gente que você vota. Olha o tipo de pessoas que certos candidatos têm do lado. Se você acha que um deputado, se você acha que um presidente, se você acha que um candidato a qualquer tipo de coisa tem bandidos do lado, você acha que ele vai exercer um trabalho ordeiro, verifiquem, não votem de qualquer maneira, faça com que as coisas aconteçam. Eu precisava ter esse feedback com vocês para a gente poder trabalhar, e tudo depende daquilo que a gente vai fazer agora nessa votação. Então tomem cuidado, verifique a vida das pessoas, não deixe pessoas com competência, como o vereador, por exemplo, que a função dele é fiscalizar a prefeitura, e chega na sua porta falando que vai asfaltar a rua, vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? Pessoas que não têm a competência de fazer determinado tipo de coisa e falam que vão fazer. Não deixe isso acontecer. Não deixe que crápulas invadam dentro do nosso lar e fiquem 4 anos sugando a máquina pública. Entenda uma coisa: deputado, vereador, governador, presidente, olhem a vida pregressa dessas pessoas. Vejam se eles estudaram, se eles têm um passado limpo e íntegro. Veja se eles trabalharam, se eles exercem uma função e não dependem do dinheiro da massa pública para poder viver. Olhem essas pessoas que só querem entrar lá dentro para tão simplesmente sugar a máquina pública, fazer com que o nosso dinheiro vire esgoto na mão deles e eles tenham cada vez mais poder. Lembre-se, um crápula com poder, ele é muito perigoso, porque ele consegue abranger tudo que está ao seu redor e consegue fazer de você apenas um número. Um beijo no coração de todo mundo, obrigado, desculpa o desabafo, desculpa falar de coisas que não são, talvez para alguns não sejam pertinentes ao trânsito, mas a gente depende, infelizmente, de pessoas que estão vindo aí querendo o seu voto para poder melhorar a nossa vida. Beijo no coração de todos.